sua casa, quando eu senti seu perfume, quando eu ouvi sua voz dizendo te amo, pude sentir seu amor me curar, pude sentir sua mão me tocar. Eu encontrei o que eu mais precisava, sua presença. Pude sentir tua mão me tocar, pude sentir seu amor me curar. Eu encontrei o que eu mais precisava, sua presença. Quando eu entrei em sua casa. E, gente, a gente está com um cantor maravilhoso aqui com a gente hoje, né? Que vai cantar pra gente aqui hoje o programa inteiro. Sim, pela graça de Deus, vamos lá, né? Eu tô com essa missão hoje de aniversário, com esse auditório maravilhoso aqui. Não posso fazer feio, né? Arte, comida Cruz e com a aniversário. gente. Lucas Cruz, Amém. que evangeliza, né, as pessoas através desse dom maravilhoso que Deus te deu. Né? Amém, isso mesmo. Seja bem-vindo. Vamos Muito cantar obrigado. muito hoje ainda, Amém, tá bom? tamo junto. Gente, eu vou conversar um pouquinho com o Lucas Cruz, nosso cantor, evangelizador, Amém. através da música, né? Como é seu nome? Érico. Érico do teclado, que tá aqui com a gente, né, Érico? Acompanha sempre o Lucas? Estamos juntos sempre, né? Como diria. Evangelizando para todo o Brasil. Todo o Brasil, graças a Deus. Você é daqui de Goiânia mesmo? Não, sou natural de Ceres, nasci em Ceres, mas moro em Anápolis, 40 quilômetros daqui. Mas pela graça de Deus tenho vindo muito em Goiânia. Visitamos e participamos, servimos aqui também no Santuário Basílica Sagrada Família, no nosso grupo de oração Marca da Vitória. Mas o campo missionário, pela graça de Deus, tem sido o Brasil hoje. Amém. Vamos sentar aqui um pouquinho, Vamos Lucas, sentar? para a gente conversar um pouquinho, para eu entender mais um pouquinho desse dom que Deus te deu, Sim, né? sim. Há quanto tempo você já utiliza esse dom, né, para evangelizar as pessoas? Certo. Eu, desde os 15 anos de idade, tive a experiência com um grupo de oração e do grupo de oração foi alimentado esse desejo de ministrar. Ministrar porque eu não cantava, né? Então eu fui pela via mais fácil, que para mim parecia mais fácil. Já que eu não canto, quero pelo menos orar com as pessoas. Então de 2015 até aqui foram 27 anos? Não, né? 30 anos já? Não. Meu Deus do céu, me ajuda. Você tem quantos anos? 20 anos. Tô com 35 anos, 2015. 20 anos. 20 anos. Meu Deus, errar uma conta dessa ao vivo de ver. Mas são 20 anos evangelizando, pela graça de Deus. De 2016 para cá, tive a graça de lançar o primeiro CD. E depois, pós-pandemia de 2022, 2023, foi que nós saímos mais da evangelização. Então, nesses 2 anos, 24 para 25, o ministério tomou essa amplitude de Brasil. Pela graça de Deus, 2023, nós concorremos ao Troféu Louvemos com a música litúrgica, com a música de comunhão. E devido a essa prateleira ter atingido isso, a gente tem saído pelo Brasil evangelizado. Lucas, achei interessante você falar que você começou pelo meio de rezar pelas pessoas Sim, primeiro. sim, Como que foi isso? Como que foi a primeira experiência? Foi em grupos de oração? Um grupo de oração. Fui participar de um grupo de oração, na verdade, na equipe litúrgica, já posicionei ali próximo à equipe de canto, fazendo as leituras. Foi uma tática que eu tive, falei, ó, cantar eu não sei, vou fazer leitura. E a leitura se reunia no mesmo tempo, no mesmo dia do coral. E depois fiquei sabendo que ia ter um louvorzão. Sempre gostei de música, apesar de não saber cantar, não ter ministrado. No grupo de oração vi alguém ministrando, aquele momento, né, maravilhoso, que o pessoal pede para fechar os olhos, colocar a mão no coração. E eu vi aquela pessoa ministrando, e a forma que ela ministrava chamou minha atenção. Foi minha oração para Deus. Falei, Senhor, cantar eu não canto, mas me faz seu ministro, se o Senhor quiser me usar dessa forma. Então eu comecei a ir para frente, ministrando, chamando atenção, dançando, brincando. Grupo de oração Luz e Fonte, que ainda tem hoje lá na minha paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Anápolis. Então surgiu o ministro primeiro, antes da música chegar. Aí com o passar do tempo, o Senhor foi confiando mais dons e foi me chamando a fazer outras coisas dentro da igreja. Então você não cantava? Não. Ixi, Nem meu Deus do confiava, céu. nem sabia Nossa, que cantava. se cantasse baixo chuveiro, ele desligava, era terrível. Era horrível. É mesmo? Aí os amigos falam que eu sou um milagre, pela graça de Mas Deus. aí você fez aula de canto? Depois, eu fui mais... Na minha época, quando eu comecei, 2005, 2006, a gente não tinha tanto acesso à internet, não tinha tanto acesso também
há uma estrutura para ter uma aula de cântico também, para desenvolver isso. Então, eu fui mais vendo as pessoas fazerem no grupo de oração e depois eu tive uma experiência de tocar violão, fui pegando emprestado, não tinha violão também, ia para casa do amigo. Então, não faltou vontade. Eu costumo dizer que eu sempre tive vontade, apesar das limitações. E ter uma aula de canto, eu fui ter um acesso à aula de canto ali para o ano de 2009, quando eu tive meu primeiro instrutor, que foi um grande amigo também, Kesley Arcanjo, que hoje também tem a graça de estar formando outros cantores. Aí mais para frente eu tive um contato com o fono, quando Deus começou a agir, né? Começou a ter também uma condição financeira melhor e a gente foi investir em fono, cântico e algo do tipo. Mas no início mesmo foi pela vontade, viu? Olha só. Lucas, eu pedi para você contar um pouquinho dessa história, porque eu tenho certeza que, assim como você, várias outras pessoas, né, outros jovens, talvez tenham essa vontade. E o interessante é que a chama no seu coração veio pelo Espírito Santo. Você sabia que não cantava, mas sentiu esse chamado e correu atrás, né? Se capacitou e hoje está aí alcançando vidas. Então, se alguém tem esse desejo, essa chama, vai atrás, né? Deus fala primeiro com a gente. É verdade. Eu lembro que o meu primeiro chamado, da forma que o Senhor me pescou mesmo, foi quando eu escutei a pregação, a parábola dos talentos. O pregador, até hoje eu lembro o nome dele, Ciro, e ele pregou, não enterre o dom que Deus te deu. Eu me perguntava, gente, mas eu não tenho esse dom de cantar. A coordenadora escutou isso e a afilhada dela falou para ela, madrinha, esse menino canta. Só que eu não cantava, eu ficava ali atrás do coral, ali, mexendo a boca, fazendo barulho. E aí eu peguei e falei para ela, não, eu não canto, eu tô aqui só para participar mesmo. E ela pegou e falou assim, olha, você não escutou a palestra agora, a pregação, falando para eu não enterrar o dom que Deus te deu? Mas foi interessante que ele já tinha semeado. Eu costumo dizer que ele é o Deus que enxerga o início, mas ele sabe o meio e o fim das coisas. Verdade. Então eu tenho a certeza que foi a graça de Deus. E você, qual câmera que eu olho essa daqui? E você que tem essa vontade, tem esse desejo de cantar, não sabe, né, o que fazer, o que procurar, procure as pessoas mais experientes na sua paróquia, na sua igreja. O que não pode faltar é vontade, né? Eu costumo dizer isso, eu sempre tive vontade. E pela graça de Deus o Senhor foi abençoando. Não é uma caminhada fácil, vai ter gente que vai talvez te motivar até a desistir, né? Mas você sabendo que é certeza, que é um chamado de Deus, que isso toca no seu coração, capacita e vai atrás, né, Lucas? Uma forma que eu também gosto de falar muito isso, porque como eu não tinha um dom, eu sabia que tudo que viria após isso seria de Deus. Então eu sei lucro. Hoje, é lucro. Eu falei assim, olha, eu não tenho dom, as pessoas estão chamando, né? E foi uma confirmação da Assembleia, eu escutei essa palavra e ela marca bastante o meu coração, que todo apresentador, todo pregador, todo profissional que trabalha para o reino de Deus, ele nasce também de um desejo da Assembleia, de oração de alguém. Alguém que clama, alguém que deseja, alguém que precisa de uma música, alguém que precisa de um pregador. Então eu sei que isso é dom de Deus e eu sei que pessoas oraram para que isso desse certo. Então eu tenho a plena convicção que eu sou resultado, resposta de orações de algumas pessoas, né? Pela graça de Deus, eu creio que o pai e a mãe, né, gostam bastante, né? Com que certeza. eu não dei tanto trabalho, fui direto para a igreja. Lucas, você começou o nosso programa com uma canção, é autoral? Sim, é autoral, a canção que eu fiz. E é engraçado, né? Aqui em casa, o nome da canção é Em Sua Casa. É uma canção autoral que eu fiz para minha paróquia. Olha só, vamos cantar mais o refrão dela para a gente ouvir mais uma vez? Vamos cantar sim. Então vai lá. Lucas Cruz com vocês. Pude sentir tua mão me tocar, pude sentir teu amor me curar. Eu encontrei o que eu mais precisava, sua presença. Pude sentir tua mão me tocar, pude sentir teu amor me curar. Eu encontrei o que eu mais precisava, sua presença. Quando eu entrei em sua casa,
a história do grupo de oração, né? Eu encontrei o que eu mais precisava. Que foi a Deixou presença entrar dele. em casa. Pela graça de Deus. E deixou a pela graça de presença Deus. fluir do Espírito Amém. Santo. Foi isso. Ouvindo você hoje, a gente nem acredita que você não cantava, viu, Não, Lucas? não, mas é milagre. Graças a Deus não tinha tanto vídeo assim, internet para provar Pra isso. provar? Então a gente acredita nessa história, né, gente? Vamos conversar aqui um pouquinho com o Lucas. Lucas, que música linda. Ele me ama, né? Como que é o nome dela? Ele me ama. Ele me ama mesmo? Acertei. Ele viu, acertou, Casey, ele E me como ama. ele nos ama. É uma música sua? Sim, uma Você música que escreveu? autoral. Sim, autoral. Como que foi a inspiração? Nasceu numa pregação. Eu tenho tido essa graça de o Senhor me dar canções nas ministrações. Então, o pregador estava pregando sobre o Deus que conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas imperfeições. E mesmo assim, ele decidiu nos amar, decide nos amar. Ele não desiste de amar. Então, essa canção nasceu assim, para falar desse amor de Deus. Amém. Que conhece todas as coisas, né? E, pela graça de Deus, é canção de trabalho, é canção que eu tenho levado pelo Brasil, para que as pessoas tenham essa experiência com o amor de Deus. O primeiro trabalho que a gente lançou, que foi o trabalho Meu Desejo, que foi Volta de Pandemia, eu pedi canções para o Senhor que levasse as pessoas a ter essa experiência com o amor de Deus, né? Esse desejo. Tanto é que o projeto foi Meu Desejo. Esse segundo projeto, eu pedi para Deus esse testemunho de pessoas que sentem esse amor, né? Então, essa é uma declaração, a gente afirmando que Ele sabe quem nós somos, sabe as coisas que nós fazemos, sabe o imperfeito que se aplica diariamente naquela luta, né, contra o pecado, a luta contra aquilo que nos leva a fugir dele. E mesmo assim, ele se faz perfeito em nós e decide nos amar. Nos ama incondicionalmente. Parabéns, viu, Amém. Lucas? Que Amém. Deus continue te abençoando Amém. muito. Daqui a pouquinho a gente vai cantar mais com o Lucas. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Escuta, é para você. Para de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Creia, Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. E aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você.